nós somos educadores. Então seria interessante que todos participassem, né? Nós vamos falar hoje sobre Kardec e a educação para os filhos, e os bons hábitos, com a nossa querida Elô. Nós então vamos fazer a abertura lendo o Evangelho. Ok, Aline? E nós abrimos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E caiu o item 4. Então, que é o comentário de passagens bíblicas lá do nosso Senhor Jesus. E ele diz assim, o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Mas não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Muito simples, né? O que a gente precisa fazer. Amar o próximo como a si mesmo. O último ensinamento, né, que o Senhor Jesus nos deixou, que nós fizéssemos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Pronto. Se a gente fizer isso, a gente já está lá vivenciando a lei de Deus, os bons ensinamentos. E todos seremos felizes, com certeza, né? Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento ao nosso Senhor Jesus pela oportunidade aqui desse trabalho, de termos esses horários de estudos. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando aqui, Mestre querido, mais esclarecimentos para que possamos realizar a nossa caminhada em busca da perfeição, sempre com o esforço de vivenciar esses ensinamentos, procurando fazer o correto, procurando atender à vontade de Deus, nosso Pai. Abençoa os nossos propósitos, Senhor. Fortalece-nos nessa jornada de buscarmos entendimento, mas principalmente, Senhor, encoraja-nos a colocarmos em prática tudo isso que aqui estamos lendo, estudando, aprendendo. Pois sabemos que só assim chegaremos à verdadeira felicidade que tanto sonhamos e que tanto procuramos. Envolva nesse momento, Senhor, a todos os companheiros aqui presentes. Envolva a nossa amiga Heloísa, que fará o uso da palavra esta noite, trazendo os esclarecimentos necessários, que ela possa ser intuída, Senhor, pelo Teu amor e falar para nós tudo aquilo que precisamos ouvir e entender. Que todos nós, Senhor, estejamos com os nossos pensamentos em harmonia, tranquilos, para que os nossos estudos ocorram dentro daquela verdadeira paz. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade que nós amamos, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Minha amiga Elô, então, liberando para você bons estudos, que Deus a abençoe e que Jesus a envolva com seu amor. Sobe lá. Boa noite a todos. Vocês me ouvem? Ok? Obrigada, Beth. Muito obrigada mesmo. Bem, gente, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao tema que nós começamos na semana passada com a nossa amiga Silvia, que é o item A5,
que é Kardec e a Educação para os Bons Hábitos. E como nós vimos, né, na semana passada, para o nosso entendimento, a Silvia veio trazendo, né, a primeira frase aqui que o Walter nos traz, né, do Livro dos Espíritos, na questão 685A, aonde fala assim: há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. E nós vemos que nesse capítulo, né, o Walter traz assim o trecho dessa notinha de Kardec, na questão 685A, ele tira lá daquela nota esse pedacinho aqui. E dentro desse pedacinho, ele vai se basear todinho nesse estudo que hoje iremos tratar, né, item a item. E nós vamos entender, né, o entendimento dessa importância da educação como a formação dos bons hábitos para todos nós, porque a partir do momento em que nós vamos nos educando, né, nós vamos criando bons hábitos. E nessa questão dessa criação dos bons hábitos, nós vamos entender que a nossa educação moral, né, ela vai sendo o quê? Lapidada aos poucos, dia a dia, com as nossas convivências fraternas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? E aqui ele vem trazendo essa explicação para nós, né, como pais responsáveis, evangelizadores, educadores, nessa formação dos nossos pequenos, né, desses pequeninos que nos são confiados pelo nosso amado Pai, justamente o que? Nessa formação. E na semana passada, a Silvia veio comentando conosco, né, assim como ela comentou no primeiro parágrafo, no caso, no primeiro item, né, que ele vai falar, que é não a educação intelectual, mas a moral. E nós fomos vendo, né, que quando ele fala o não a educação intelectual, mas a moral como base, no caso dessa formação dos bons hábitos, nós vamos entender que muitos de nós, né, achamos que aquela formação intelectual nos dá aquela questão da superioridade. Muitos confundem, né, essa base da intelectualidade com a moral. E nós percebemos que não é. Né? Tanto é que a Kardec nos alerta, não a educação intelectual, mas a que tem importância sim é a educação moral. E nós aqui às vezes fazemos muita confusão, né? Porque ainda somos muito apegados à matéria, aos nossos, vamos dizer assim, as nossas satisfações, né? E nós achamos que quando nos formamos intelectualmente, que somos bem formados, bem capacitados intelectualmente, nós estamos formados moralmente. E não é isso, né? E ele vem falando assim, num trechinho: a primeira requisita inegavelmente, a primeira, no caso, que é intelectual, tá? Requisita inegavelmente os recursos extraordinários da ciência e da cultura para entender as necessidades de formação do conhecimento e da sabedoria, edificando o novo e atualizado cidadão para o mundo. Quer dizer, nós vamos entender, né, que capacita aquele ser para aquela questão da sabedoria, construindo nele aquele cidadão para o mundo. Mas a segunda, que é a moral, é a educação que vai, no caso, atender às necessidades de formação dos sentimentos e do caráter na consciência e no coração. Então, esta vai solidificar em nós, né, a nossa formação sentimental, a nossa formação de caráter e a nossa solidificação, né, tanto na consciência quanto também nos sentimentos. No caso, nos pensamentos e nos sentimentos. E aí ele segue mais um pouquinho. A moral espírita precisa ser estudada, assimilada, quer dizer, você estudar a doutrina espírita, a moral espírita, depois você vai assimilar, fazendo o quê? Reflexões, com seriedade e profundidade, compreendida em seus mais variados conceitos, sentida pelas fibras mais sensíveis do coração e praticada com sinceridade por quem se interessa educar a si mesmo e educar os outros,
A moral espírita está toda contida no Evangelho de Jesus. Então nós vamos ver, né, que quando nós seguimos, né, o Evangelho de Jesus, nós vamos ter a base moral toda ali, em virtude dos exemplos que o nosso irmão Jesus nos deixou. A sua conduta não foi apenas falar, ele praticou, ele vivenciou com todos os que estavam ao seu redor. E principalmente a gente vai ver que essa prática dele foi com aqueles mais necessitados. Não foram com os que tinham, no caso os doutores da lei, não. Foram com os mais necessitados, aqueles mais sedentos de entendimento, de respostas, de buscas. E aí ele vem falando assim: o Evangelho, em vista da sua grandiosidade espiritual, ainda é o grande desconhecido pelas nossas inteligências e muito mais pelos nossos corações. Então, quando nós vamos compreender que esse Evangelho de Jesus, ainda com toda essa grandiosidade que nos esclarece, que nos ampara, que nos consola através dessa doutrina que tanto nos traz explicações, né, nos traz respostas, nos tira esse véu que nos encobria as visões, né, do entendimento, a gente vai começar a ver que vamos trazer esses hábitos, essa moral para a nossa inteligência também, porque aí nós vamos pensar em como estamos agindo, e vai trazer para os nossos sentimentos, porque teremos a paz, a tranquilidade, o amor a nos envolver. Jesus, a Clara hoje botou, Jesus não foi bater cabeça com quem não queria nada. Pois é, ele como é que se diz assim? Não é questão, a gente fala assim, bater cabeça, né, Clara? Não contradizendo o que você está falando, mas é aquela questão assim, para que ele ia bater cabeça, como você colocou aqui, ficar batendo boca com quem já tinha um conceito formado, né? Para ele já não bastava, aquilo ali para ele não ia adiantar nada, ia ser só mais aquele negócio mesmo, como a gente vê em muitas situações religiosas, é um bate-boca inútil, desnecessário, porque aqueles doutores da lei já tinham a sua, vamos dizer assim, a sua ideia formada na mente, né? Mas Jesus não, ele foi justamente aqueles mais sedentos, aqueles que buscavam, aqueles que não conheciam, né? E foi ali que ele começou a botar as suas sementinhas, a plantar as suas sementinhas, né? A prática antecedia as suas palavras. Com certeza, Rino, ainda fico mais apreensivo, percebi que a doutrina ainda é uma eterna desconhecida no mundo. Pois é, Braz, aos pouquinhos a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais ela vai se esclarecendo, né? É sempre aquela questão, a gente bota uma peça no quebra-cabeça, fica faltando alguma coisa, quando a gente volta a estudar de novo, aquela pecinha se chega, e é nisso nós vamos completando, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, para você ver. Hoje, né, nesse capítulo aqui que Walter nos traz, ele vem comentando somente da notinha, dessa nota 685A, um trecho. Dentro desse trecho, ele tirou 4 tópicos que nós vamos estudar. Então você vê que é um estudo que bem detalhado, né? E nós, às vezes, passamos assim batido na nossa leitura, a gente não faz aquele estudo assim, bem detalhadinho, palavra por palavra, o que a frase está querendo dizer, porque nessa questão 685, só para a gente falar aqui, tá? Para a gente poder entender. Peraí, gente, que eu já vou responder. Só para não me perder aqui no que veio na mente. Na questão 685, é o limite do trabalho e do repouso, né? E a pergunta não tem nada a ver, no caso, se a gente for analisar, né, com a criança. Pelo contrário, o homem teria direito ao repouso em sua velhice? E olha o que na notinha, e respondeu, os espíritos responderam. Minto, essa foi a 685A, a primeira. Aí na A ele pergunta assim, mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não pode? E aí ele responde, né? Mas que o forte deve trabalhar pelo fraco, na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. Então ele vai esclarecendo. E aí vem a nota Kardec, que é uma notinha até grande, um pouquinho grandinha. E dentro dessa nota, o Walter retirou essa questão da educação.
e trouxe essa questão para nós estudarmos. Então a gente vê que numa resposta que está ali na velhice, né, na pessoa idosa, tem um aprendizado para também a criança, para nós educarmos os nossos filhos. Então quando a gente faz esse estudo detalhado, a gente começa a perceber coisas que passam que a gente nem prestou atenção de início. Eu estava aqui lendo isso e eu falei, gente, como é que pode, né? Ele pegou um trechinho ali que dizia para tudo. Não somente para o velho aqui, como Kardec colocou, mas abrange também a nossa responsabilidade de pais. Quando ele vem falando dessa formação, não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, e aí ele desmembra de novo. Aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos, né? E Walter vai detalhar, tá? E nessa primeira parte nós vemos isso, né? Que não é a educação moral, intelectual, mas sim a educação moral que vai fazer com que nós criemos esses hábitos, né? Esses bons hábitos. E aí no segundo parágrafo, que também a nossa amiga Silva falou semana passada, ele vem falando, e nem ainda educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar os caracteres. Que a gente às vezes acha, por isso que aqui firma, quando a moral espírita precisa ser estudada, assimilada, com seriedade e profundidade, compreendida em seus mais variados conceitos e sentida pelas fibras mais sensíveis do coração, porque quando a gente sente, né, lá no fundinho do nosso coração, aquilo toca em você e te modifica, você vai querer praticar. Poxa, você está aprendendo. Será que isso não vai fazer com que você se modifique? E você se modificando, você não está praticando? Você vai começar a exercer aquele ensino, aquele aprendizado, né? Então, olha como é que a coisa vem pedacinho a pedacinho, etapa a etapa, até a nossa modificação. E aqui ele fala que não é educação moral pelos livros, porque a gente lê, gente, o que nós mais temos, né, são livros nos ensinando a fazer essa transformação, essa nossa reforma íntima. Boa noite aos amigos que chegaram, Galvão, Capitão, Rino, segura meu amigo. Nós temos muito, mas é aquilo, nós estamos apenas lendo. Por isso o estudo aprofundado, né, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. E aí no segundo item que ele faz o estudo, boa noite Maria, seja bem-vinda. Ele fala assim, a educação moral pelos livros é todo o trabalho de desenvolvimento cultural que enriquece a inteligência. Quando a arte de formar os caracteres tem ela por princípio a formação íntima do ser humano, desenvolvendo os bons sentimentos, as boas ideias, as boas ações, os bons costumes da personalidade, na personalidade da criança, do jovem e do adulto. Então nós vamos vendo que quando nós temos a formação, não no caso moral pelos livros, mas sim aquela que vai formar os caracteres, a partir do momento em que nós vamos dando o nosso exemplo, aquela criança está ali, absorvendo, prestando atenção, assim como Jesus. Jesus com os apóstolos, ele a princípio foi mostrando os seus exemplos. Eu sempre gosto de falar da passagem de Jesus no deserto com os apóstolos, porque é uma questão que a gente vê o aprendizado ali, né? Jesus está no deserto, caminhando com os apóstolos, e naquilo encontra um cachorro. E naquele cachorro, os apóstolos veem apenas o bicho, no caso já morto, em estado ruim, em putrefação, em estado de decomposição, mas Jesus, em virtude da sua bondade, ele enxerga o melhor, que é justamente o quê? Os lindos dentes do cachorro. Mas os apóstolos que ainda estavam naquele aprendizado com Jesus, né, vivenciando a prática dos exemplos de Jesus, buscando, no caso, né, corrigindo, aprender com os exemplos de Jesus, eles observaram o quê? O que eles ainda tinham dentro dele. Infelizmente, era aquela visão ainda negativa, que era o pior que o cachorro tinha, aquele estado de decomposição. Então nós vamos vendo que conforme os apóstolos foram aprendendo com Jesus, o olhar deles também mudou. A prática deles foi outra, porque eles começaram a buscar, né, a aprender com os exemplos de Jesus. E é isso que vem falando aqui. Nós vamos formando os nossos caracteres. Os apóstolos formaram o seu, a partir dos exemplos que Jesus deixou, né? E seguindo mais um pouquinho.
pois importa em criar um clima educacional, evangelizador, no centro espírita e na família, para a reeducação, muito especialmente das crianças e jovens. Trabalhar pela eliminação gradativa das imperfeições morais, orgulho e egoísmo, buscando praticar na convivência fraterna o programa apresentado pelo Código de Boas Maneiras de Jesus. Então, quando a gente começa, né, a ver mais um trechinho que nós precisamos trabalhar pela eliminação gradativa das imperfeições morais, que são aquelas duas chagas da humanidade, né, que faz com que nós fiquemos assim, cabeçudos, brigando ainda, lutando, resistindo, como se fala, com aquela síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, que é o orgulho e o egoísmo, né? E quando nós começarmos a ir eliminando de nós essas duas chagas, o orgulho e o egoísmo, nós vamos começar a formar os nossos caracteres, né? Então vemos que nós estamos o quê? Juntando as pecinhas para começar a formar. De pouquinho em pouquinho nós vamos estudando, vamos assimilando, vamos compreendendo, sentiremos esse aprendizado e daqui a pouco estaremos praticando. Ok, boneca, vá com Deus, né? E aí, tem uma outra anotação que eu tinha deixado aqui que vem falando assim: quando escutamos falar, a doutrina espírita será o futuro das religiões, pois sentiremos a necessidade de estudarmos para compreendermos e esclarecermos as nossas dúvidas, sentiremos e praticaremos. Assim estaremos construindo a nossa reforma íntima. Então nós vamos vendo que isso aí é etapa a etapa, é de pouquinho em pouquinho. Não vai querer a gente de uma hora para outra dar aquele salto, né, como se fala de elefante, porque a gente vai acabar tropeçando, porque as nossas pernas não conseguem dar um passo tão grande. Então a gente tem que dar o passo de acordo com o tamanho das nossas pernas, de acordo com o que nós conseguimos, sem sofrimento, sem desespero, né, sem ânsia. Pelo contrário, é tentando equilibrar. Não é fácil não, tá, gente? É muito difícil. A gente começa a perceber que quando nós vamos nos esclarecendo, fica muito mais harmonioso, né, essa nossa transformação. A gente já não fica naquela aflição do início. E aí, dando já início ao estudo, né, que a nossa amiga Silvia parou na semana passada, desse segundo item, Walter vem falando assim: o mentor espiritual de Chico Xavier está declarando que se a pedagogia das escolas do mundo se interessar em verdade por colaborar no aperfeiçoamento moral do ser humano, deverá incorporar os fundamentos do Espiritismo e do Evangelho em seus princípios, métodos e atividades. Isto, se ao contrário, poderá instruir com brilhantismo a inteligência e não educar o ser humano. Quer dizer, quando fala isto, se ao contrário, poderá instruir com brilhantismo a inteligência e não educar o ser humano. Quer dizer, aquela coisa de você se preocupar, né, somente com aquela educação intelectual, da inteligência, né, e daquela coisa da criança se tornar uma pessoa brilhante no futuro. Mas, em compensação, esquecemos de dar o principal a ela. Ela ser uma pessoa, assim, brilhante, né, mais humana, sabe? Trabalhando, mas vendo naquele outro ali, do outro lado, vamos colocar assim, do seu balcão, ou do outro lado, no caso, você aqui ajudando e a pessoa lá precisando de ajuda, você vê um irmão, né? Então, olha a nossa modificação, né? Os recursos pedagógicos praticados no Evangelho de Jesus são ainda desvalorizados quando se fala de educação infantil. Temos muito que evoluir em termos de entendimento e prática evangélicos. Não se educa o espírito para a transformação moral séria, unicamente numa sala de aula dos estabelecimentos do mundo ou na escola espírita de evangelização da criança. O ambiente do lar é de fundamental importância para a formação dos sentimentos e bom caráter da criança. Os pais necessitam de muita luz educacional no esclarecimento espírita.
Então, Walter vem nos alertando, né, que não vai ser na escola, gente, que não vai ser somente na evangelização, mas o principal, né, como falo, o hospital que vai acolher aquele ser, aquela criança que chega, é o ambiente do lar. Então tem que ser um ambiente o mais propício possível dentro, porque a partir do momento em que os pais começam com esse trabalho aqui nosso, se conscientizar da sua importância nessa formação desse pequeno, a gente também se modifica. Então, modificando os pais, modificando os educadores, modificando os evangelizadores, porque evangelizadores, como a gente sempre lembra, somos todos nós. A partir do momento em que chega um irmão ao nosso lado, uma pessoa, né, nós possamos assim auxiliar. Então nós estamos evangelizando, nós estamos amparando, né, levando uma palavra de consolo àquele irmão necessitado, como Jesus cansou de fazer com todos aqueles que se chegavam a ele. E aí vem falando essa necessidade da luz educacional, do esclarecimento espírita. Por quê? Porque a gente vai compreender que somos espíritos, que esses seres pequenos, apesar de pequenos na carne, têm a sua bagagem. Então nós vamos ter um olhar modificado com eles, sabe? A gente compreendendo que cada um deles é um ser, trazem a sua bagagem, necessitam um de um amparo, outro de outro. Eu lembro da minha avó, nesse ponto, ela tinha uns conceitos, eu sempre lembro, sempre ela me vem à mente. Ela falava que nós temos 10 dedos nas mãos, e cada dedo tem uma digital diferente. Assim são os filhos. Ela teve 12, né? Minha mãe é a mais velha. A minha tia, a caçula, teve aqui até esse final de semana, e ainda está aqui. Ela falava isso pra gente porque dentro desses 12 filhos, nenhum era igual ao outro. Cada um era diferente, né? Cada um tinha uma necessidade diferente para ela explicar. E a minha avó, ela tinha um conceito assim, porque ela era de Umbanda, né? Espiritualista, né? Não era espiritista. E aí, seguindo mais um pouquinho. O centro espírita e a família possuem funções educacionais bem distintas e definidas. Mas não, Rino. Só um instantinho, voltando aqui. Oi, minha tela ficou escura. Não dá não, Rino. A gente precisa olhar com olhos mais otimistas, sabe? Tanto é que a gente vê que muitos pais estão buscando ajuda nas escolas, sabe? Estão buscando ajudas nos consultórios de psicólogos, sabe? Todos eles estão buscando. E é um período que a gente vê, como a gente fala, de faxina, né? Em que as coisas estão vindo assim à tona, justamente para que a gente possa refletir, sabe? Quando a gente olha na televisão essas crianças, essas agressões que a gente às vezes vê, bullying, né? É uma coisa que a gente começa a parar e querer modificar, sabe? Nós também somos de uma geração que ficamos às vezes muito assim, por termos pais repressores. Alguns daqueles pais já deixaram de ser um pouco repressores e permissivos demais, sabe? Não foi o meu caso não, mas permissivos demais. E com isso nós vamos vendo uma juventude, né, um pouco mais assim desequilibrada, que nós precisamos o quê? Buscar de novo o limite, né? Começar a ensinar de novo. Nós deixamos soltos, agora precisamos buscar, né? Correr um pouquinho mais atrás. Então a gente vê que nós mesmos soltamos demais a rédea. Agora nós precisamos pegar de novo o controle, né? Porque a coisa ficou, a carroça, vamos dizer assim, que ficou meia louca, né? Meia perdida. Então agora a gente precisa buscar de novo essa rédea. Mas aos pouquinhos nós vamos, né? É passinho de formiga, mas chegaremos lá. A gente, cada um fazendo a sua parte, isso já vai somando, sabe? Um faz, outro faz, né? E seguindo mais um pouquinho. Um não substituirá o outro sem ocorrerem prejuízos. Ao evangelizador da criança são exíguas as chances de formação do caráter da criança, pelo tempo diminuto de duração de uma aula doutrinária, a fim de promover a corrigenda de más tendências e a formação de bons hábitos das crianças. Tudo sob orientação. Aos pais espíritas, no recinto familiar, são também restritas as possibilidades de ensinar metodicamente o espiritismo, usando os melhores recursos doutrinários, boa didática, técnicas pedagógicas e ótimo ambiente espiritual, no caso centro espírita, para esclarecer e motivar a inteligência dos filhos pequeninos. Então, quer dizer, olha a importância, né?
que nós, quando o Walter fala muito de questão dos pais espíritas, tá, gente? Mas aí a gente esclarece que quando ele fala sobre pais espíritas, não é a questão de estar só falando pais espíritas, né? Ele fala como esclarecimento que para todos nós, para todos aqueles que se sentem responsáveis em auxiliar a educação moral, é que, como sabemos, nem todos estão preparados para compreender a visão espírita, pois cada um se encontra no seu tempo, né, no seu tempo de aprendizado. Mas podemos levar uma forma de ensino, o nosso exemplo de conduta, assim como fez Jesus, que ao estar conosco não falou de religião, mas nos falou em linguagem universal de amor e caridade. Então a gente vê quando o Walter coloca aqui muito pais espíritas, às vezes eu vejo, é só pedir. Não, é para todos nós, né? Esse exemplo de Jesus de amor e caridade, são todos nós podemos fazer. Ele falou, vós sois deuses, então nós podemos também, tá? Então não vamos levar assim ao pé da letra quando fala somente os pais espíritas, que isso é a responsabilidade de todos nós. Se o evangelizador não pode substituir a função nem de mãe nem de pai da criança, quanto à convivência afetiva mais profunda, os pais da criança também não poderão cumprir integralmente a tarefa de instrutor doutrinário infantil. Então a gente vê que cada um no seu espaço. Nem o pai pode chegar lá e cumprir integralmente a tarefa do caso do instrutor doutrinário, do evangelizador, do professor, né? Como também o professor não vai fazer o papel que é a responsabilidade do pai. Quando a gente entende isso, a gente não vai fazer aquela questão, aquela cobrança que acha que a escola tem a obrigação de dar a formação moral. Não, gente, a escola tem a obrigação de dar a formação intelectual. A moral é responsabilidade dos pais. Nenhum vai cumprir, como vem falando aqui, substituir o papel do outro, a função do outro. Cada um, como diz aquela musiquinha, no seu quadrado, ou seja, cada um no seu espaço, na sua função. Pai, mãe tem uma responsabilidade, professor tem outra responsabilidade, evangelizador, outra responsabilidade, cada um na sua função. A gente não pode chegar aqui achar que o evangelizador vai substituir o pai e a mãe, que não substitui, tá? A gente está assim como, vamos dizer, um amparo, um auxiliar, tá? Mas não substitui. Nós, estudiosos e interessados na verdadeira educação espírita para a criança, necessitamos refletir com seriedade e sinceridade quanto a estas duas áreas educativas, a família e o centro espírita. Temos muito que aprender quanto à excelência da prática cristalina dos princípios educativos propostos por Jesus, o divino educador das consciências. Então, olha lá, temos muito que aprender. Cada etapa que nós vamos estudando, aos pouquinhos nós vamos nos esclarecendo mais e vamos aprendendo. Não é aquela questão da água mole em pedra dura, de tanto a gente estudar, um dia chegaremos no que o Walter colocou aqui, né? Vamos estudar, vamos assimilar, refletir, compreender, vamos sentir e vamos praticar. E aí na terceira divisão, que o Walter faz, no terceiro item, que ele fala aquele que cria os hábitos, né? E ele fala assim, o mestre Kardec, nesse trecho, está declarando-nos que em educação espírita não devemos preocupar-nos tão exclusivamente com o desenvolvimento do conhecimento doutrinário evangélico dos educandos, que no caso são os pequeninos, pois é de fundamental importância trabalhar os sentimentos das crianças e jovens para a formação dos bons hábitos. Então, né, na questão da educação espírita, nós vamos começar a trabalhar com ele, desenvolver com as crianças, justamente o quê? A importância dos sentimentos, né? Desenvolver com eles uma tarefa, uma atividade que eles comecem a sentir, né? Vamos dizer assim, a desabrochar os sentimentos. E é justamente isso que aos pouquinhos nós vamos vendo com os nossos pequenos, né? Quando a gente vê essa questão do bullying, é o quê? É uma falta ainda de respeito com aquele irmãozinho que ele não compreende. Então nós precisamos desabrochar neles o quê? A amizade, o coleguismo, a fraternidade, a solidariedade com aquele irmãozinho. Não ficar fazendo deboche, nem tampouco botando apelido, né? Então a gente vê, olha o trabalho como é que é feito, né? Para esclarecer e desenvolver nessa criança esse sentimento. E aí, seguindo um pouquinho. Não há melhor local para a correção,
o adestramento e formação dos reflexos psíquicos superiores, virtudes, boa conduta, na mente infantil, do que o profundo ambiente indutivo do lar, por intermédio dos pais conscientes e das suas responsabilidades espirituais. E novamente a gente vê que é o ambiente do lar que propicia todo esse desenvolvimento, toda essa formação, como ele colocou ali, até o adestramento. Esse adestramento é o quê? De tanto ficar ali vendo, né, a criança acaba absorvendo. Não é aquela questão que fala do repetitivo, como é que fala? Oh, meu Deus. Movimentos, vamos dizer assim, repetitivos, né? A gente acaba se condicionando àquilo. Então, no caso, a partir daquela conduta repetitiva no bem dos pais, naquela formação de bons hábitos que os pais transmitem a ele através dos seus exemplos, eles também vão condicionar isso dentro deles. E isso vai se formando naquela criança. Vai ser natural, porque eles estão acostumados a estar num ambiente assim. Num ambiente que induz eles a agir no bem. Então eles vão levar do lar para o mundo. Não é do mundo para dentro do lar. Porque é isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas querem buscar tudo do lado de fora. A paz do lado de fora, a criança educada do lado de fora. Gente, e essa formação é dentro do lar. A paz é dentro do lar. A formação é dentro do lar, educação moral, sentimental, dentro do lar, não é do lado de fora. Brás, a água mole sempre, sabe? Um dia ela vai, né? Seguindo mais um pouquinho. No relacionamento afetivo do dia a dia, no ambiente familiar, os pais e mães dedicados à educação da alma dos filhos poderão conhecer melhor e mais profundamente as deficiências e falhas da personalidade psicológica de cada filho, concentrando esforços de amor, evangelizando a fé raciocinada, paciência construtiva, tolerância edificante, diálogo amigo, orientação sadia, ordens claras, organização de trabalhos, atitudes coerentes, contribuindo de modo crescente para a boa formação das ideias, dos sentimentos, das emoções, do comportamento, enfim, dos bons hábitos dos filhos. Olha, gente, eu li isso aqui, me deu assim um apertinho no coração, sabe? Porque a gente vê que muitos pais, por conta das necessidades, né, de um certo conforto material, estão se preocupando muito na quantidade e esquecendo essa qualidade. E olha aí o que vem falando isso, no relacionamento afetivo dia a dia, no ambiente familiar. E muitos pais, às vezes, mal conseguem, à noite, dar essa qualidade, porque chegam tão cansados que às vezes não têm esse tempo. E quantas coisas deixaram de aproveitar. Você vê que eles vêm falando passo a passo, né, dos esforços do amor evangelizando, a fé raciocinada, a paciência construtiva, a tolerância edificante. Quer dizer, quando a gente está ali dia a dia com aquela criança, né, a gente vai convivendo com eles, nós vamos identificar nele, sim, as deficiências que ele já traz na sua personalidade, né? A gente já vai identificar naquele filho certas coisas que precisam, como a gente fala da plantinha, ser podada. E aí nós vamos trabalhar tudo isso, a paciência, a tolerância, né, o diálogo amigo, a orientação sadia, a ordem, vamos dar limites, né, atitudes coerentes. E nisso nós vamos construindo, né, essa base de bons hábitos nele. E, infelizmente, por conta, às vezes, dessas nossas tarefas, né, profissionais, a gente está deixando isso de lado. E aí a gente quer cobrar dos pequeninos, hoje já jovens, né, uma postura. Como? Se eles não tiveram todo esse trabalho. Então, olha como é importante, mesmo você trabalhando fora, mas naquela hora que você chegar em casa, dá essa qualidade aos seus filhos, né? Dá esse momento de você reconhecer aquele ser, de conhecer, não é reconhecer não, de conhecer aquele ser. Porque às vezes a gente passa tão corrido, tão batido, que a gente às vezes não sabe nem o que o filho gosta. Será que o meu filho gosta de azul ou gosta de amarelo? Não sei nem o que o meu filho gosta de comer, não sei o que ele gosta de ver. Quer dizer, a gente não conhece nem aquele serzinho que está ali conosco, porque a gente não tem essa convivência, esse laço afetivo do dia a dia, e a gente não reconhece aquele serzinho que está ali do nosso lado. E aí, seguindo mais um pouquinho, a influência intelecto-moral, psicológica, emocional, religiosa dos gerentes no lar
constitui-se de variadas aulas vivas diárias, num processo espiritual de coração para coração, de mente para mente, de espírito para espírito, pois o mundo íntimo deles extravasa-se de maneira autêntica, sintomática e pura, exigindo muita disciplina, vigilância e prudência por parte dos pais espíritas, para acertarem mais e errarem menos. Quer dizer, olha como é importante, né? Essa base toda, essa vigilância, essa prudência, esse gerenciamento do lar, né? O lar é a olaria espiritual, onde a matriz mental dos pais cria os tijolos dos hábitos do coração dos filhos, a partir das primeiras fornadas psíquicas no berço doméstico. Olha, eu achei isso assim muito bonito. A gente parar e ver, né, que é aquela olaria mesmo, onde você vai ali modelando aquela massinha, né, que te chega aquele barro até formar o tijolinho, né? E esse tijolinho você vai construindo pouco a pouco naquele coraçãozinho do seu filho, né, que é justamente o quê? Com os seus exemplos. Então aquele tijolinho vai sendo moldado, né, e vai botando lá naquela construçãozinha do seu filho. E quando ele chegar adulto, aquela construção vai estar o quê? Forte. Porque hoje nós vemos que as construções estão fracas. Ao mínimo situação de desconforto, a pessoa entra em desespero, entra em síndrome disso, entra em síndrome do pânico, bipolar e não sei o quê, e um monte de coisa. Por que, gente? Esse tijolinho não foi construído maciço. Ele ficou oco, ficou fraco. Então, a mínima situação de desconforto, a mínima situação de dor, aquela construção toda vai embora. A pessoa entra em desespero, entra em desequilíbrio e não formou nele aquela base, né? Aquela construção sólida. Não ficou, né? Ficou faltando muitas coisas. Boa noite, Regis Paulo, seja bem-vindo. E no item, no quarto item, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos, Walter vem falando assim: a educação moral em cada pessoa não é medida pelo grau de escolaridade que possui, pelos títulos acadêmicos que conquistou, pelo acervo cultural que detém, pelas qualidades técnicas que aprendeu e dominou, pelos idiomas que fala e nem pelos conhecimentos religiosos que estudou e aprendeu. Tudo isto é muito importante para qualquer pessoa, faz parte de sua educação intelectual, mas não é a educação moral que Kardec está conceituando. Boa noite, Enio. Obrigada pela presença, meu amigo. Vá com Deus. Então a gente vê, né, que toda essa educação que a gente vê intelectual, ela pode formar o ser profissional, mas não é essa educação que faz a nossa formação moral, né? Como Kardec vem colocando, não é ela que constrói, não é ela que solidifica o nosso tijolinho, né? Ela simplesmente solidifica o tijolinho profissional, mas não solidifica o tijolinho moral. Para o codificador, a educação moral, aí eu lembrei aqui agora, me passou o Chico, que a gente falou até anteriormente, Chico não tinha formação assim, aqui nessa encarnação que ele esteve como Chico Xavier, ele não teve muita instrução, muito estudo, apenas o primário, mas a sua formação moral, o seu tijolinho, a sua construção era forte, era resistente, para suportar tudo que ele suportou, para nos trazer todo um aprendizado através dos espíritos que com ele trabalharam, né? Então, olha como é que é importante essa nossa formação moral, né? Não é intelectual, não tem valor. Ela tem um valor aqui. A gente lembra dos exemplos daquela rainha de Oude, rainha da França, acho que também é de Oude, não sei agora, que ela aqui tinha pompa, rainha, não sei o que, quando chegou do outro lado, não tinha nada de moral, né? Pelo contrário, aqueles que a serviam é que tinham. E quando chegou lá, aqueles que eram tão humilhados por ela, que ela desprezava tanto, eles eram mais elevados, eles eram superiores. Então a gente vê que essa formação intelectual, profissional, ela só tem valor aqui, aos olhos dos homens. Mas a Deus não, gente. A Deus é a moral, é a nossa transformação.
Para o codificador, a educação moral em cada indivíduo não é um conjunto de conhecimentos adquiridos pela inteligência. É sim, pois, o conjunto de valores íntimos, sentimentos e caráter, adquiridos ao longo dos séculos, arquivados nas profundezas de sua subconsciência, mente e coração, que dão origem às ações, aos costumes, aos hábitos e às boas ou más maneiras de cada pessoa. Né? Aquela questão do tesouros do céu, né? Que nós precisamos amealhar, é o tesourinho do céu. Esse nós levamos. Profissional, intelectual, a gente não leva assim, não. Né? A gente leva as boas atitudes que tivemos com essa formação intelectual, com essa formação profissional. Porque também podemos exercer ela com outros olhos. Né? A gente lembra de Bezerra de Menezes, médico, que ele exercia ali a sua profissão, sim, tinha o seu lado profissional, que precisava dessa capacitação para ele exercer a medicina como ele exerceu, né? Sem apegos, auxiliando sempre. Ok, Maris, vai com Deus. E seguindo mais um pouquinho. Isto sim determina o grau de educação em cada ser humano, e não simplesmente o seu grau de intelectualidade acadêmica, tecnológica e religiosa. Devemos trabalhar não somente a inteligência infantil para assimilar a doutrina espírita. Devemos trabalhar não somente a inteligência infantil. Para assimilar a doutrina espírita, é imprescindível desenvolver, no sentido prático, para o caminho do bem, a organização complexa e sensível do coração, as emoções e o comportamento das crianças. Ninguém melhor para esta tarefa educativa do que os próprios pais, comprometidos com a educação do espírito dos filhos. Então, olha a responsabilidade de novo, né? Esta complexa tarefa deverá ser recheada de cuidados espirituais com a alma das crianças por parte dos educadores do lar. Quando esclarecidos, conscientizados e responsáveis, quanto mais cedo possuí-los, mais fácil será a tarefa. Allan Kardec, na sua Revista Espírita de 1864, define a função espiritual dos pais como os primeiros médicos da alma dos filhos. As mães e pais responsáveis deverão promover, com arte e sabedoria, a delicada cirurgia espiritual na alma dos filhos, aplicando a medicina do amor contida no Evangelho. E nós vimos já essa lição, né, da Revista dos Espíritos no capítulo anterior que nós estudamos, o A4, né, que Walter vem nos trazendo na questão da Revista dos Espíritos. Ele traz ali as primeiras lições da moral da infância, tá? Que ele vem nos abordando, né, como é importante essas primeiras lições que as crianças recebem no lar, né, que no caso aqui ele vem falando, que é o hospital, vamos dizer assim, que vem acolhendo esses nossos pequenos, né? Então a mãe e o pai têm esse trabalho, vamos dizer assim, de fazer aquela cirurgia, né, espiritual da alma naquele filho, nessa transformação, e acertando, né, e consertando, e amparando, e tirando a podinha aqui, a podinha ali, né? Imprescindível entender com profundidade acerca dos hábitos secularmente arraigados em cada espírito, quer dizer, aquilo que já está ali há muito tempo naquele serzinho, né, naquela criança, aquele espírito. Reflitamos na definição de hábito pelo espírito Emmanuel. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então a gente vê que o hábito, né, é aquilo que já está ali bem enraizado mesmo, já está, é quando a gente fala assim, a conquista, né, a pessoa já conquistou. Por quê? Já se habituou a fazer. Então, quando vem falando dos bons hábitos, né, é porque nós já nos habituamos a fazer. Então ela fala, como Emmanuel coloca, é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente, né? Constante indução à nossa rotina, porque nós já conquistamos, então aquilo ali já está em nós, já está ali guardadinho, já está ali impregnado em nós. Esse trecho se encontra no livro Pensamento e Vida, capítulo 20, Hábito, de Chico Xavier.
A modificação dos maus hábitos para os bons hábitos das crianças deverá ser a preocupação básica de pais e mães espíritas, evangelizadores da criança, educadores e professores espíritas. Não acreditemos que simplesmente a ação verbaliza, enriquecida de princípios doutrinários e evangélicos. Ok, tem nada não. Carga horária de 1 a 2 horas por semana nos centros espíritas. Seja bastante para corrigir os maus hábitos e endireitar o caráter difícil e complexo da criança, de cada criança. Agora você vê, o trechinho que ele traz aqui, não é 1 horinha, 2 horas num centro que vai fazer com que aquela criança, né, se modifique. É milagre, pum, chegou ali, varinha de condão, né, passe de mágica. Você levar a criança e achar... Não, gente. Tanto é que ele alerta o tempo todo. Essa base se faz necessária no lar. Ela vai complementar, enriquecer na casa espírita, nas escolas, né? Não é aquela coisa de você tirar de você e levar e achar que a casa espírita vai fazer o milagre, a varinha de condão. Bom, a criança virou anjinho, com asinha e tudo. Não é assim não, gente. Ela tem que ser construída em casa, no lar. E aí ela vai ser auxiliada nas casas espíritas, na evangelização, na escola. Isso tudo vai fazendo com que vá agregando nela as pecinhas, né, vamos dizer assim, os tijolinhos que faltam à sua construção, né? Então a gente vê, tudo vai se chegando de acordo com a necessidade, né? Na escola, na casa espírita, no lar principalmente, tá? E aí os tijolinhos vão sendo colocados para fortalecer cada vez mais essa construção. Os maus hábitos e os vícios morais se encontram profundamente arraigados na estrutura psicológica do espírito reencarnado, na forma de reflexos psíquicos condicionados e incondicionados, resultado natural de todas e mais ações, infinitamente repetidas em séculos e séculos de mau comportamento em vidas passadas. Atitudes mentais profundamente enraizadas na organização sensível do inconsciente do espírito. Reencarnado não se desvanecem exclusivamente com brilhantes aulas teóricas por evangelizadores da criança, nem pela atitude mecanizada de falatório exigente, punição agressiva, correção violenta, de pais inexperientes ao lidarem com o espírito dos filhos. Então a gente vê que aquelas atitudes que a criança já traz, já vem aquilo ali condicionado há séculos e séculos naquele espírito, assim como nós. E nós vamos, né, fazendo com que cada oportunidade reencarnatória, a gente vai deixando um pouquinho de lado. A gente vem trazendo isso, a gente já não sabe nem quantas existências, né, quantas existências já tivemos, né? Então, de pouco em pouco, nós vamos deixando um pouquinho de lado, né? Vamos trabalhando aquilo que a gente vê que tem mais difícil, né, na criança e em nós mesmos, e vamos lá fazendo aquela reformazinha, né? Vamos fazendo aquela obrinha, vamos botando um tijolinho mais firme, fazendo com que aquela construção fique mais forte, né? E aí, Walter já vem para a gente encerrar. Encerramos essa despretensiosa, porém séria e sincera análise do texto kardeciano, destacando a profunda conceituação do autor espiritual André Luiz, o qual dá muito o que pensar aos estudiosos em educação da criança. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Então a gente vê que o lar é aquela primeira escola. O primeiro professor do nosso filho somos nós, pais. E o primeiro dia de vida já é a primeira aula que aquele filho vai ter, através do que nós estamos passando para eles. Então eles vão observando e nisso eles já estão aprendendo. Então que nós vigiemos mais, né, o que estamos passando para os nossos pequenos. Esse trechinho está no livro O Espírito de Verdade de Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, a lição 16, Educação. E finalizando, Walter vem falando assim: às vezes pelo comportamento da criança percebemos onde seus pais falham. Com certeza, Vaz, dá pra gente identificar, né? A gente percebe sim, tá? O aprendizado espiritual e moral de qualquer criança começa a partir da recepção no berço das influências psíquicas
psicológicas e emocionais de seus pais ou tutores. Qualquer tipo de mensagem moral dos pais é captada pelo mundo mental da criança no ambiente familiar. A gente volta lá naquele livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda, quando aqueles pequenos, tinha aquela doutora Ellen Van Bach, que ela trazia aqueles estudos, né, que ela trabalhava, fazia aquelas pesquisas de, como é que fala? Meu pai, fugiu. Terapia, como é que fala? Gente. Terapia de vidas passadas, TVP, né? E aqueles espíritos vinham, naquele momento ali, né? Aquelas crianças já vinham falando desde a hora que estava na barriga, na hora do nascimento, que vivenciavam as impressões que aqueles médicos estavam passando ali para eles. Então a gente vai começar a perceber que já na hora do nascimento a criança já vem percebendo aquele ambiente ali dos médicos, né? Que dirá do lar, que é a primeira escola, né? Aquela casinha que está ali acolhendo, se ela não está impregnada de amor, se os pais não estão envolvidos em amor, em bons hábitos, né? A criança também já está absorvendo isso, né? Já fala, desde a barriguinha, eu conversava tanto com os meus, na minha barriguinha já ia conversando, sabe? Mais conversei com a Jéssica até do que com o Mateus, porque como eu cuidava mais da Jéssica, o Mateus estava dentro, né? Eu não tinha esse entendimento de hoje. Eu conversei muito mais com a Jéssica do que com o Mateus, sabe? Acabava que eu estava dando atenção para a Jéssica e deixava ele, estava ali na barriga quietinho, não tinha esse entendimento, deixava um pouco mais de lado, conversava muito pouco com ele, mais à noite quando eu ia deitar, né? Que aí a Jéssica estava dormindo. Talvez por isso ele seja um pouquinho mais arredio, né? Mas é um bom filho. E aí, seguindo um pouquinho, acreditamos que a educação espírita da criança somente será mais eficiente e eficaz quando colocar os pais espíritas como o núcleo central dessa profunda e complexa tarefa, e os outros especialistas espíritas na educação infantil como valorosos e imprescindíveis colaboradores. Então nós vamos ver que cada um desses profissionais, professor, né, evangelizador, avó, tia, enfim, padrinhos, né, irmãos, todos acabam sendo o quê? Colaboradores, né? Mas a responsabilidade, hoje, gente, é nossa de pai, né? Agora precisamos sim estarmos mais capacitados, né, para poder auxiliar, porque estudando a gente fala assim, poxa, mas é tema para pais, educadores, evangelizadores. Mas se nós estoparmos com um pai, com uma mãe, precisando de uma palavra, né, de um esclarecimento, de uma orientação que seja, né, vamos dizer, uma palavra fraterna, a gente já tem como levar, poxa, você tem um livro que é muito bom, A Arte Moral de Educar os Filhos, né? Se você puder presentear, você vê, tem o Nossos Filhos São Espíritos, Educação do Espírito e tantos outros aí, SOS Família, né? São vários livros que a gente pode levar como um presente para auxiliar esses pais, né? Para o entendimento deles, porque eu fui e compreender muita coisa, eu modifiquei aqui em casa com os meus, depois que eu comecei a ler o Nossos Filhos São Espíritos. Eu fiquei olhando aquilo, como é que pode, porque são questões que todos os pais ficam, como é que pode essa criança pequenininha com umas ideias assim, uma atitude, né? E quem é pai que não é espírita, fica se questionando aquilo, como é que pode aquele serzinho tão pequenininho trazendo, mas não sabe que é um espírito que traz sua bagagem, né? E essa bagagem precisa ser trabalhada. Bem, gente, eu agradeço a presença de todos vocês, Ângela, Beth, Gilda, Nina, Cleonice, Landão, Braz, Silvia, Clara, Deusa e caminhando. Agradeço a presença de todos vocês e a paciência. Passar para a nossa amiga Canda, que fará a nossa prece. Obrigada. Passando, Canda. Boa noite, como é que tá o som aí? Obrigada, Elô. Lindo estudo, hein? Obrigada. Valeu, hein? Valeu. Tá bom o som? Então vamos lá, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos unir então nossos pensamentos e fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amigo, nos reunimos hoje, Senhor, para o estudo doutrinário e, Senhor, o aprendizado trazido pelo canal de Intuição, inspiração da nossa companheira Fulô, Senhor,
que tanto acrescentou no nosso conhecimento, facilitará assim, Senhor, nossas encarnações futuras, as nossas tarefas, não só de evangelizadores, de pais, de professores, mas sobretudo, Senhor, no nosso próprio comportamento enquanto espírito imortal. E assim, Jesus, que nós te agradecemos pelo estudo da noite de hoje e pedimos, Senhor, abençoa cada coração presente, ajuda-nos, Senhor, na caminhada, ensina-nos, Senhor, tu que és o mestre do amor, para que consigamos assim, Senhor, galgar os passos, Senhor, necessários ao nosso crescimento espiritual. Abençoa a noite, Senhor, onde nossos corpos físicos irão repousar, mas nós, espíritos imortais, Senhor, necessitamos de aprendizado, de conforto, de consolidação do estudo, para que, fortalecidos no teu amor, Senhor, nós caminhemos. E assim, Jesus querido, em teu nome, em nome da espiritualidade benfeitora, tão amorosamente nos acolhe para esse estudo, Senhor, em nome da direção espiritual, do Espiritismo.net, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, é que nós pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom.